Nunca pensei que diria isso, mas os astrônomos, com quase 100% de certeza, finalmente descobriram vida em outro planeta. Quando isso aconteceu? Em abril de 2025, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço recebeu provas incontestáveis de vida no objeto K218b. E isso é uma verdadeira sensação, não só no mundo científico, mas também na sociedade. Você não acredita que exista vida em algum lugar além da Terra? Considerando que os astrônomos ainda não desvendaram nenhum décimo dos mistérios do macrocosmo, negar a possível existência de bioassinaturas extraterrestres é como teimosamente empurrar uma carroça quando a humanidade já domina os foguetes. Então, em quais exoplanetas, de acordo com pesquisas recentes, foram encontradas evidências de vida e como pode ser a biodiversidade extraterrestre? A realidade é que os telescópios modernos literalmente nos bombardeiam com detalhes assustadores sobre as exoplanetas descobertas. Eles nos assustam com super Saturnos, com anéis monstruosos capazes de causar eclipses de estrelas. Afirmam que em algum lugar há um planeta girando como um enorme bloco de diamante e divulgam informações sobre um corpo celeste que está evaporando aos poucos. Claro, diante de notícias assim, vem à cabeça do cidadão comum um pensamento lógico. Será que a vida pode se desenvolver em condições como essas? Por mais paradoxal que pareça, em certos lugares já podem ter achado provas indiretas disso. Portanto, antes de apresentar as candidatas garantidas à detecção de bioassinaturas, vamos fazer um tour relâmpago pelos objetos extremos. Dê uma olhada pela janela, não está chovendo? Ainda bem que você está na Terra agora, porque no exoplaneta WASP-76b, devido à diferença crítica de temperatura e ventos mega huracanados, as chuvas não são de água, mas sim de ferro incandescente petrificado. Este Júpiter ultra quente, onde um ano dura menos de 2 dias, está a 140 anos-luz da Terra e impressiona com temperaturas de superfície inacreditáveis. Durante o dia faz 2.400 graus Celsius à noite, 1.400 graus Celsius. Há evidências de que ela flutua, chove ferro de verdade nesse planeta? Sim, elas foram fornecidas em 2020 pelo Observatório VTL, que detectou ferro neutro na atmosfera. Para que esse elemento evapore e condense, é justamente necessária essa amplitude de temperaturas mencionada. Por isso, estando em WASP-76b em um dia chuvoso, é melhor não sair de casa. A principal questão é: pode existir vida nesse inferno? Ouviu isso? Algo caiu, é o ponteiro da escala de probabilidades. De fato, a probabilidade de existir vida nesse gigante gasoso é baixa, mas termófilos, organismos à base de silício e resistentes a metais, ainda podem ser encontrados nas nuvens do planeta. O principal é chegar lá e verificar. Quanto mais vídeos sobre o espaço eu faço, mais eu me convenço de que Deus realmente joga dados e o universo adora surpreender. Você consegue imaginar o que aconteceu na superfície do planeta Kepler-70b, quando sua estrela se transformou em uma gigante vermelha e queimou o corpo celeste até restar apenas o núcleo rochoso? E esse é um cenário provável que espera a Terra daqui a 5 bilhões de anos. Aqui está um spoiler cósmico de Kepler-70b, um ex-gigante gasoso localizado a 3.600 anos-luz de nós, que gradualmente se transformou em uma rocha menor que a Terra. A estrela no céu de Kepler-70b ocupa cerca de 35% do céu, porque a distância até ela é menor do que a distância de Mercúrio ao Sol. A temperatura em sua superfície chega a cerca de 6.700 graus, ou seja, mais alta do que a do Sol, e o próprio planeta está se evaporando. E quanto à vida nesse corpo celeste? Infelizmente, a escala de probabilidade ainda está no fundo do poço de Dobbill. A superfície derretida destrói qualquer molécula, embora alguns astrobiólogos falem sobre a possível existência de vida plasmática nos oceanos de lava. Mas será que há entre os sujeitos cósmicos? Quase certamente existe vida. Apresento a vocês. A primeira candidata é o exoplaneta K218b que mencionamos no início.
Ela foi descoberta pelo telescópio Kepler em 2015. O planeta está a 124 anos-luz da Terra. Provavelmente ela está em rotação sincronizada, com um hemisfério sempre de noite e o outro sempre de dia. O primeiro telescópio a detectar vapor d'água na atmosfera de K2-18b foi o Hubble, e isso se tornou uma descoberta sem precedentes em um planeta localizado na zona habitável. Depois, em 2023, James Webb identificou monóxido de carbono 2 e metano 4 no espectro da atmosfera do corpo celeste, ou seja, dióxido de carbono e metano, o que possivelmente indica a presença de oceanos. E em abril de 2025 aconteceu algo incrível. Uma equipe de cientistas da Universidade de Cambridge, analisando cuidadosamente a análise espectral apresentada por James Webb, descobriu dimetilsulfito e dimetildisulfito. Na Terra, esses gases são produzidos apenas por organismos vivos, como o fitoplâncton. E o mais importante é que essas substâncias se decompõem muito rapidamente, ou seja, se for detectada uma grande concentração delas, isso significa que a quantidade está sendo constantemente reabastecida. Você não acha que o universo está tentando nos dizer alguma coisa? K2-18b provavelmente é um planeta oceânico com atmosfera de hidrogênio e habitat para micróbios primitivos. Não dá para falar de vida complexa devido à ausência de terra firme, mas isso não é certo. Talvez organismos adaptados à pressão colossal de um oceano com até 24 quilômetros de profundidade tenham evoluído para águas vivas amorfas, baleias-luz completamente cegas ou búzios exóticos. Fico curioso, que tipo de sinal essas criaturas misteriosas nos enviariam se fossem inteligentes? Nós transformamos a tapeçaria sonora do oceano e ouça como esse sinal soaria. Quem é a segunda candidata à descoberta de vida? É o planeta semelhante à Terra TOI 700d. O objeto está localizado na constelação com o nome romântico de Peixe Dourado, a pouco mais de 101 anos-luz do Sol. O planeta foi descoberto em 2020 pelo telescópio espacial TESS usando o método de trânsito. Curiosamente, os parâmetros de TOI 700d são quase idênticos aos da Terra, e o objeto está na zona habitável da estrela. Isso é indicado pelo índice D, do qual ele recebe cerca de 86% da luz, se compararmos com a Terra e o Sol. Os planetas estão no topo entre os objetos encontrados por esse telescópio porque têm um coeficiente de 0,84 na escala índice de similaridade com a Terra. Pesquisas adicionais confirmam a probabilidade de existência de água líquida na atmosfera e, portanto, de habitabilidade, 70%. Quem pode viver nesse planeta? É possível que exista vida microbiana nos oceanos, como cianobactérias ou arqueias, e, se houver atmosfera, formas de vida alienígenas multicelulares como as esponjas terrestres. E finalmente você quer conhecer os candidatos mais prováveis ao pódio dos planetas habitáveis? Ele é dividido entre 3 objetos: KOI 900 e 1302K, OI 4878 e TIGARDENB. Vamos começar pelo último. Este planeta, localizado na zona habitável da anã vermelha T-Garden, que brilha fracamente na constelação de Áries, está a 12,5 anos-luz do nosso sistema estelar. Ela possui o mais alto índice de similaridade com a Terra, e a temperatura aproximada na superfície é de 28 graus Celsius positivos, ou seja, é bem possível que exista água em estado líquido neste exoplaneta. Consequentemente, há grandes chances de surgimento de compostos orgânicos complexos. As características que vão contra esse cenário
são a forte ligação de maré com a estrela, que provoca uma variação de temperatura desde frios extremos até um calor sufocante, algo ao qual dificilmente organismos vivos conseguiriam se adaptar, exceto por uma pequena zona de transição quase insignificante, que fica no limite do equilíbrio. Portanto, se houver vida no planeta, provavelmente será na forma de extremófilos, no oceano, na superfície ou na atmosfera. Também podem ser bactérias radioresistentes que existem até mesmo na Terra. KOII 4878-1 é o segundo exoplaneta que dividiu o pódio em termos de habitabilidade. Qual é o coeficiente de S desse corpo celeste? Você vai se surpreender, mas ele é praticamente 98%, ou seja, o planeta é muito parecido com a Terra. Claro, isso não a torna automaticamente habitável. Por exemplo, Mercúrio, Vênus e Marte também têm altos índices nessa escala, mas isso é absolutamente mundos mortos. No entanto, faz muito mais sentido procurar vida justamente nesses planetas do que nos verdadeiros infernos que descrevemos acima. Aqui, a probabilidade de que as condições para a formação de bioassinaturas sejam adequadas é muito maior. Então, KOI 4878-1, que está a 1120 anos-luz de nós, orbita uma estrela análoga ao Sol. A temperatura de equilíbrio no planeta é de cerca de 15 graus Celsius, o que é adequado para a presença de água líquida e atmosfera. O objeto está dentro da zona de habitabilidade, ou seja, a zona de cachinhos dourados, e recebe tanta energia da estrela quanto a Terra recebe do Sol. Em 2024, um artigo foi publicado em uma das revistas científicas, comprovando a atratividade desse objeto para o projeto Search for Extraterrestrial Intelligence. Em 2026, está previsto o lançamento do telescópio Plateau, que deve levantar o véu do mistério sobre esse planeta e descobrir se realmente existe vida lá. Mas como seria o gêmeo ideal da Terra? Um exoplaneta candidato com o coeficiente S recorde, esse é o KOI 9131-02, um objeto localizado a apenas 42 anos-luz da Terra, na constelação da Raposa, próximo a uma estrela parecida com o Sol. Esse é um alvo perfeito para pesquisas do James Webb, primeiro por causa da relativa proximidade do objeto e, em segundo lugar, devido às suas características. Uma cópia quase exata da Terra está na zona habitável, recebe a mesma quantidade de luz da sua estrela e, muito provavelmente, possui uma atmosfera que contém água e oxigênio. Ou seja, pode haver oceanos e continentes na superfície, assim como um clima semelhante. E isso é um alvoroço intelectual, pois, de acordo com modelos computacionais, a chance de surgimento de vida nesse corpo celeste é de pelo menos 80%. Mas quem está na retaguarda da lista de planetas habitáveis? Será que esses objetos são totalmente sem esperança e ninguém é capaz de sobreviver neles? Julgue por si mesmo. Kepler 1649c, localizada a 300 anos-luz da Terra e orbitando uma anã vermelha tênue na constelação de Cisne, ela se parece com o nosso planeta. Mas mesmo assim, o comportamento de sua estrela-mãe dificilmente permitiria o desenvolvimento de qualquer forma de vida no planeta. Por quê? Porque as frequentes explosões da anã vermelha, com uma regularidade impressionante, esterilizam a superfície do planeta, que está em um raio perigoso. Hipoteticamente, podem existir aqui organismos adaptados a essas explosões, como neurobios ou micro-organismos, cujo processo de fotossíntese ocorre na faixa do infravermelho. Ou seja, eles usam fótons infravermelhos em vez de visíveis. Astrobiólogos discutem há anos possíveis bioassinaturas de vida em planetas de anãs vermelhas, mas isso ainda não foi comprovado experimentalmente. Você entende como nem peixe nem carne é vista sob a ótica do espaço profundo? A personificação desse ditado é J1407b. Afinal, os cientistas ainda não conseguem entender se é um gigante gasoso, uma anã marrom ou até mesmo um objeto subestelar. Ele é conhecido não só por essa característica, mas principalmente pelos anéis de tamanho inacreditável, cujo raio chega a cerca de 100 vezes o de Júpiter. Para comparação,
O raio do maior anel desse planeta é de 90 milhões de quilômetros contra 480 mil quilômetros de Saturno. Se o nosso gigante gasoso tivesse anéis assim, eles dominariam o céu da Terra. O objeto não está ligado a nenhuma estrela e provavelmente é um forasteiro, vagando eternamente pelo universo. Telescópios terrestres o encontraram por acaso enquanto ele passava por uma estrela. E isso oferece uma oportunidade única de estudar o objeto e tirar conclusões sobre sua habitabilidade. E isso é extremamente improvável. Em primeiro lugar, a maior parte de sua existência é uma jornada solitária na escuridão e no frio congelante do espaço. Em segundo lugar, J1407b não tem uma superfície sólida. Em terceiro lugar, devido ao seu grande peso, o corpo celeste tem gravidade muito alta. Quem conseguiria viver aqui, se houver metano ou amônia em alguma camada da atmosfera, podem existir extremófilos parecidos com nossos tardígrados, porém mais resistentes. Ainda assim, isso é improvável sem a energia de uma estrela. O que você acha? É possível sobreviver em um planeta que está evaporando como Kepler-70b ou viver confortavelmente lá? Por todo o céu, se ele estivesse em condições, ele atravessaria todo o céu. Se pelo céu, se ele estivesse em condições, ele iria por todo o céu. Nos tipos de golfers, disseram, doses mortais de radiação que instantaneamente destroem toda a vida. Isso é como morar em um reator nuclear super denso. Parabéns, chegamos ao planeta com a pior classificação em termos de habitabilidade. Afinal, a probabilidade de existir qualquer forma de vida em PRSJ 17, 19, 14, 38b é zero. Por fim, gostaria de perguntar: você acredita em vida inteligente ou qualquer tipo de vida em outros planetas? Se não, por quê? Escreva nos comentários. Se sim, compartilhe como você acha que ela é.